aí, galera, bem-vindo ao canal. E o vídeo de hoje tem por objetivo mostrar o que eu tenho repetido na minha coleção. Lembrando que a minha coleção vem de 3 épocas, galera. Os anos 90, que você pode ver essa revista exclusiva. A coleção de Graphic Novels Eagle Moss, que foi publicada no Brasil alguns anos atrás, com 150 volumes, só a série principal, mais uns 40 volumes, os especiais. Então, muita coisa que saiu nessa maravilhosa coleção, eu adquiri pela primeira vez, entendeu? Não havia ainda na minha coleção. E as revistas mensais, que depois dos anos 90 teve um hiato, eu parei de colecionar e voltei com força a partir dos novos 52. Então, galera, algumas regrinhas básicas. Ficou mais fácil para mim organizar o vídeo a partir daquilo que saiu na coleção de graphic novels da Eagle Moss. Tá? Não significa que eu comprei pela primeira vez esse quadrinho ali na coleção de graphic novels. Em alguns casos, sim. A única edição que eu tenho, ou no caso, a primeira vez que eu comprei foi na coleção de graphic novels. Mas em outros casos, não. E nesses casos eu vou mencionar aqui para você durante o vídeo, tá? Temos o caso curioso de Crise nas Infinitas Terras. Quando começou a sair pela Eagle Moss essas grandes sagas DC, eu cheguei à conclusão que eu queria ter em 2 ou mais formatos. Eu já tinha o formato formatinho pela editora Abril, tinha a cartonada pela Panini e a capa dura pela Panini. Tá? Crise Infinita a mesma coisa. A versão da Eagle Moss, a versão da Panini. Crise Final também, a versão da Eagle Moss, a versão cartonada da Panini e a versão capa dura da Panini. Crise de Identidade pela Eagle Moss e Crise de Identidade pela Panini, numa época que vinha escrito edição especial limitada, de tão raro que era a capa dura pela Panini. E aí, Invasão pela Eagle Moss e pela Panini, que só chegou anos depois. Odisseia Cósmica pela Eagle Moss, a primeira vez que eu tive, e pela Panini, que só chegou anos depois. Zero Hora, que não troco por nada, e a edição da Panini, que a meu ver é bem inferior. Reino do Amanhã pela Eagle Moss, mas eu tive lá nos anos 90 pela Abril, tive e a versão de luxo Os Maiores Super-Heróis do Mundo, pela Eagle Moss, e tenho também as versões da editora Abril dos anos 90 que não troco por nada nesse mundo. E também a versão da Panini, a primeira versão lançada. Justiça, pela Eagle Moss, e Justiça, pela Panini, que eu acho um pouco superior. A Morte do Superman pela Eagle Moss, e sim, a continuação que também saiu pela Eagle Moss, no caso, O Retorno do Superman e O Reino dos Super-Homens. Tenho a versão lá dos anos 90, tenho a primeira versão da Panini, que é meio incompleta, e a última versão em ômnibus, que é mais completa possível. Tenho também a revanche do Apocalipse pela Eagle Moss e a exclusiva versão dos anos 90 com uma capa laminada super especial, única. Acho que não existe uma segunda publicação dessa no Brasil, que não troco por nada no mundo. O Casamento do Super-Homem, versão original e a versão da Panini que, a meu ver, ficou devendo. Eu tenho uma reimpressão do final dos anos 90 de Batman, o Cavaleiro das Trevas e a versão definitiva pela Panini. Tem o Batman preto e branco dos anos 90, que era só uma minissérie, e tem a versão ômnibus da Panini, que é muito mais completa, deve ter umas 700 páginas a mais, trazendo tudo que foi feito nesse selo preto e branco. Agora nós entramos, galera, quando a Eagle Moss começou a trazer na coleção de graphic novels os quadrinhos da DC dos anos 80, pós-crise nas Infinitas Terras. Lembrando que eu não tenho nada nos anos 80 na minha coleção. Minha coleção começou nos anos 90. Então, muitos desses materiais eu tive aí pela primeira vez, como Superman, o Homem de Aço, do John Byrne, que nós sabemos que posteriormente começou a sair aqui na saga do Superman. Só que a Eagle Moss era uma antologia, só publicava o primeiro capítulo. Essa saga aí já está o quê? Lá no número 27, 28. Então eu tinha que ter completo essa fase. Simplesmente não tinha, tá? Agora a Queda do Morcego é diferente, galera. A Queda do Morcego eu tinha completinha sim, em formatinho lá nos anos 80. Foi aí que a minha coleção começou.
E a Panini trouxe muitos anos depois 3 encadernados, só que esses encadernados não eram super completos, tá? Então, por causa disso, eu tive que recomprar isso na saga do Batman. Lembrando que a saga do Batman é diferente, ela não começou ali na Queda do Morcego, ela começou a partir de 1985, pós-crise nas Infinitas Terras, e eu não tinha esse material, tá? É uma coleção diferenciada, provavelmente será a saga mais longeva do Brasil e a mais completa, trazendo tudo do personagem. Isso daí deve publicar, sei lá, pelo menos 15 anos dos personagens, desse personagem. Eu acredito que vai até o começo dos anos 2000, pelo menos. Então, uma saga exclusiva dessa, eu simplesmente não poderia parar de comprar só porque eu já tenho a Queda do Morcego, tá? Flash saiu alguns volumes ali pela Eagle Moss, só que novamente é incompleto, tá? E agora saiu pela Panini a saga do Flash, que vai sair completinha aí a fase do Mark Waid, então eu tinha que comprar novamente. Eu tenho essa versão, galera, em inglês, tá? Era uma impressão americana, mas eu devo vender, tá bom? Mulher Maravilha, novamente, eu não tinha esse material. Saiu 1 ou 2 capítulos aí pela Eagle Moss. E novamente saiu completíssima, né? Ali em Lendas do Universo DC, Jorge Pérez, volume 1. Quase completa, né, galera? Novos Titãs também saiu somente o primeiro capítulo pela Eagle Moss. E também saiu ali em Lendas do Universo DC, tá? Um material que eu não tenho, dos anos 70 e 80. Os Novos Deuses, material de Jack Kirby, saiu em 2 volumes pela Eagle Moss, eu também não tinha absolutamente nada, só que saiu mais completo depois em Lendas do Universo DC pela própria Panini. Tá legal, galera? A Liguinha era antes de eu começar a colecionar quadrinhos. Tive pela primeira vez também pela Eagle Moss e depois saiu numa coleção muito mais longeva e completa de lendas do universo DC. Então, obviamente, eu tive, né, que comprar. Liga da Justiça dos anos 90 e a saga 1 milhão, DC 1 milhão. Tá? Eu tive ali em formatinho nos anos 90 e tive que recomprar na saga da Liga da Justiça justamente por trazer agora de maneira completa. Eu não tinha completo nem na coleção Ingomoss, nem na coleção dos anos 90. Lanterna Verde, Crepúsculo Esmeralda. A queda aí do Hal Jordan, que eu tinha num gibizinho original meu, essa foto é minha, lá dos anos 90. A Eagle Moss também trouxe um pouco da fase do Jones, que saiu completa só pela Panini. Arqueiro Verde e os Caçadores eu também não tenho, o original lá dos anos 80. Primeira vez pela Eagle Moss, só que agora tá saindo ônibus, né, galera? 3 ônibus, muito mais completo, não tem como ficar sem. Superman Batman Gerações. Saiu o principal ali, no caso até a melhor fase pela Eagle Moss. Só que novamente, depois, anos depois, saiu o ônibus. Eu, como decenalta, como ia ficar sem? Superman As Quatro Estações. Saiu pela Eagle Moss. Nesse caso, sim, eu já tinha lá dos anos 90, muito bem impresso em fascículos, pela editora Abril. Batman Estranhas Aparições. Saiu pela Eagle Moss. Nesse caso, eu já tinha em Lendas do Cavaleiro das Trevas, que republicou muita coisa dos anos 70. Batman Longo Dia das Bruxas. Nesse caso, eu recomprei sim pela Eagle Moss, porque eu já tinha a edição definitiva pela Panini, que depois tem a continuação aí, Vitória Sombria. Convergência pela Eagle Moss, única vez em capa dura no Brasil, eu tive que comprar, tá? Embora eu já tivesse os fascículos ali pela Panini, mas novamente a saga pela Panini é muito mais completa em fascículos. Tá? Esquadrão Suicida era inédito no Brasil em capa dura, como minha coleção é dos anos 90, como eu falei para vocês, eu não tenho esse material dos anos 80. E a gente mal imaginava que a Panini traria isso pra gente numa coleção mais completa. Homem Borracha, uma caçada muito louca. Também saiu ali o começo da fase pela Eagle Moss, eu não tinha esse material. E agora vai sair em setembro ou outubro pela Panini. Infelizmente vou ter que comprar, porque é Homem Borracha. Não tem quase nada Homem Borracha na coleção. E agora vai sair novamente quase um ônibus completíssimo do personagem, né? Não tem como você me condenar. Sociedade da Justiça da América. Eu não tinha, porque no começo dos anos 2000 ali eu estava afastado dos quadrinhos,
Não tenho aquelas mensais, comprei pela Eagle Moss e agora novamente saiu o Omnibus. Era impensável sair Omnibus anos atrás no Brasil. Tá, Monstro do Pântano. Nesse caso eu comprei por colecionismo sim. Eu já tinha a versão Pisa Bright da Panini, que é essa daí, papel jornaleco, né? E não resisti, comprei a versão super ultra de luxo, pode me condenar. Mulher Gato, que essa fase era inédita para mim, na época da Eagle Moss, e novamente depois saiu um ônibus completaço. Superman pela manhã, confesso que eu comprei essa daí por colecionismo, para completar a coleção da Eagle Moss, porque eu já tinha essa exclusiva edição da Panini, que inclusive era da época que capa dura era tão rara no Brasil que vinha escrito edição limitada. Sim, já passamos por essa época. Então, novamente, a edição da Eagle Moss era tão exclusiva, né? Era tão raro a Panini trazer capa dura, que você não pode me condenar, tá, em querer ter a coleção Graphic Novels completa naquela época. Superman Origem Secreta. Confesso que comprei sim para completar a coleção da Eagle Moss, que é lombada lindíssima, porque eu já tinha a versão pela Panini, muito bem impressa, aliás. Agora, galera, é uma coisa diferente. Chegamos aos Novos 52. Vocês sabem que eu retornei nos anos 2000 com a minha coleção com os Novos 52, que eram revistas mensais em papel jornal, tá? Depois disso daí foi republicado. E a primeira grande republicação foi Superman à Prova de Balas, considerado o primeiro ônibus. No Brasil é quase um ônibus, todo mundo ficou muito impressionado com essa publicação, porque ninguém imaginava que a Panini fosse trazer algo tão parrudo. Se eu não me engano, isso daí tem cerca de 600 páginas, tá? Só que as fases superiores do Superman 952 são muito, muito fracas mesmo. Então só foi trazido essa fase principal aí pelo Grant Morrison. Então quem quer ter os 952 completos tem que ser pelas mensais, porque não vai sair em capa dura, tá? Então por isso eu tenho a vontade de manter, por enquanto eu ainda tenho essa vontade de manter as mensais do personagem dos Novos 52. Batman dos Novos 52 é a mesma coisa, galera. Era papel jornal na época e depois saiu numa coleção foda de encadernados, tá? No caso, acho que quase completo. Essa revista Universo 52, galera, ela é especial por um motivo. É a época do Mix, tinha 156 páginas, trazia Aquaman, Mulher Maravilha, Flash. E depois sim, a Panini trouxe isso em encadernados. Do Flash, da Mulher Maravilha e do Aquaman. Antes dessa coleção nova, dos 952 cartonada que está saindo agora, entendeu? Eu tenho um apreço por essa revista do Universo DC, porque o nosso mercado diminuiu muito as vendas de mensais, né? Então eu não acredito que teremos tão cedo mais uma revista como essa nas bancas, com 160 páginas, na época era um preço até um pouco atrativo e que trazia muita coisa. Então, assim, eu quero manter ela por essa questão de colecionismo, ser uma revista histórica. Dificilmente teremos uma revista novamente, um mix grande novamente desse nas bancas, porque as bancas não comportam mais papel Pisa Bright, que é o papel jornal. Se for publicar 160 páginas em formato Colche, vai sair caríssimo, ou seja, é um produto histórico, ou seja, que não será mais publicado, a não ser que haja aí uma mudança grande na economia. Então não será publicado mais novamente. Então por isso eu tenho o desejo de manter a mensal, tá? Embora eu tenha o principal do que saiu nessa mensal, publicado depois em capa dura, que foi o Flash, a Mulher Maravilha e o Aquaman. Aí entramos em Superman Terra 1, comprado pela Eagle Moss somente por colecionismo. Sim, eu já tinha esse fascículo da Panini. E é isso daí, galera. Basicamente, isso é o que tenho de repetido. Eu contei cerca de 60 títulos da DC, que eu tenho repetido justamente por causa dessa coleção da Eagle Moss, que por causa da bela lombada, e porque levou anos para mim completar, tem 150 volumes, eu não tenho a menor vontade de me desfazer dela. Ou seja, eu acho uma coleção exclusiva, uma coleção luxuosa, uma coleção que não existia no Brasil, uma coleção que provavelmente não vai existir mais tão cedo. Então eu não tenho a menor vontade de me desfazer dessa antologia, que embora eu trouxesse apenas o começo ou alguns capítulos, né, de Superman, Novos Titãs, Flash, Lanterna Verde, que depois foi publicado em coleções longevas e completas pela Panini,
mesmo assim eu não tenho vontade de me desfazer dessa antologia, tá? Ela tem um peso emocional para mim, levei muitos anos para completar, é uma lombada bela, é, tá? É um produto exclusivo, o começo dela, se eu não me engano, foi impresso na Europa, depois veio para o Brasil, tá? Os da Salvati, não, eram todos impressos na Europa. Então, os da Salvati, a qualidade do papel é muito superior ao usado aqui no Brasil, tá? É um coucher mais grosso, uma impressão melhor. Então, se você for ver pela Marvel, pela Salvati, ou seja, não recomendo ninguém se desfazer dessa coleção, tá? E aí vocês me perguntam, você tem repetido isso daí da DC e da Marvel? Sim, da Marvel eu tenho a coleção de graphic novels também, só que o material repetido é bem menor mesmo, tá? Porque da Marvel eu não sou Marvete, eu sou Decenalta, então pela DC eu tenho vontade de ter as principais sagas em dois formatos. Na Marvel eu não tenho vontade de ter as principais sagas da Marvel em dois formatos. E também a minha coleção Marvel de mensais, de especiais, tudo é menor. Então eu tenho alguma coisa repetida sim, mas é bem menos do que da DC. E, e mangá eu não tenho nada, absolutamente nada repetido, galera. Eu tinha até uma coleçãozinha aí em inglês, né, de Berserk, que acabei vendendo. Ou seja, eu não tenho absolutamente nada repetido, nem tenho a intenção de ter alguma coisa repetida na minha coleção de mangá. Caso saia alguma coleção em formato melhor, eu venderei o formato inferior. É isso daí, galera. Até o próximo vídeo.